Desde muito pequeno, Carlo Acutis demonstrava uma sensibilidade especial para as coisas de Deus. Enquanto outras crianças se distraíam facilmente, ele se encantava ao entrar numa igreja como se fosse atraído por uma presença invisível, mas real. Sua curiosidade espiritual se manifestava nos olhares atentos ao altar, nas perguntas sinceras sobre Jesus e na forma pura como rezava. Já havia nele uma graça que o preparava para algo grande, um chamado silencioso que apenas se revelaria com o tempo. Sua infância foi um terreno fértil, onde a semente da fé logo começou a germinar. A família de Carlo não era especialmente religiosa, mas isso não impediu que ele buscasse por conta própria os sinais do divino. Muitas vezes era ele quem lembrava os pais de rezar ou de visitar uma igreja. Esse zelo precoce surpreendia até mesmo os adultos ao redor, que viam em sua simplicidade algo extraordinário. Desde cedo, Carlo entendeu que a fé não precisava ser algo distante ou pesado, mas uma amizade viva e alegre com Jesus. Assim, o menino mostrava que Deus fala aos corações puros de modo especial. Carlo gostava de ouvir histórias de santos e isso alimentava ainda mais sua alma infantil. Fascinava-se com São Francisco, Santa Clara, São Domingos Sávio, jovens que, como ele, escolheram seguir Cristo com amor radical. Cada história despertava nele o desejo de imitá-los e de viver para algo maior que o simples cotidiano. Ao conhecer a vida desses exemplos, Carlo percebeu que a santidade não era uma meta impossível, mas uma estrada aberta diante de qualquer coração disposto. Essa consciência foi moldando seu olhar para a vida. Quando entrava numa igreja, Carlo parecia esquecer tudo ao redor. Os olhos se fixavam no altar e sua postura se tornava recolhida, como quem já compreendia que ali estava o mistério central. Não se tratava de uma curiosidade infantil passageira, mas de uma inclinação profunda para a oração. As pessoas ao redor percebiam essa diferença e se admiravam da forma espontânea como ele se colocava diante de Deus. Era como se sua alma soubesse que aquele lugar sagrado guardava o segredo do seu maior amor futuro, a Eucaristia. Mesmo nos momentos de brincadeira, Carlo trazia consigo essa dimensão espiritual. Gostava de divertir-se como qualquer criança, mas nunca deixava de lado sua ligação com Deus. No meio das corridas e risadas, surgia nele a lembrança de uma oração simples ou de uma pequena reflexão. Esse equilíbrio mostrava que a fé não o afastava da vida comum, mas a iluminava. A alegria genuína de Carlo era a primeira pregação silenciosa que tocava quem estava ao seu redor. Ele mostrava que santidade e alegria podem caminhar juntas. Os professores de Carlo logo notaram que havia nele algo diferente. Além da inteligência e curiosidade natural, percebia-se uma maturidade espiritual que não se explicava pela idade. Perguntava sobre a criação, sobre os anjos, sobre o céu, sobre o motivo do sofrimento. Eram questionamentos profundos que revelavam uma sede de verdade e de sentido. Essa busca incansável preparava-o para encontrar em Jesus a resposta que saciaria todas as suas inquietações. Desde pequeno, seu coração já ansiava pela plenitude que só a Eucaristia pode oferecer. Carlo tinha um olhar de compaixão para com os mais pobres e necessitados. Mesmo antes de compreender plenamente a caridade cristã, já se sensibilizava com os que sofriam. Guardava parte de sua mesada para ajudar pessoas em situação de rua ou para pequenas obras de caridade. Esse gesto espontâneo demonstrava como sua fé não era apenas uma teoria, mas já se transformava em atitudes concretas. Assim, Deus moldava o coração de um menino que aprenderia a reconhecer Cristo não apenas no altar, mas também nos irmãos. O despertar espiritual de Carlo não foi marcado por visões extraordinárias, mas por uma simplicidade constante. Ele descobria Deus nos detalhes, nos sinais do cotidiano, na beleza da natureza, no sorriso das pessoas.
Sua forma de viver mostrava que a santidade pode nascer do ordinário. Quando se tem olhos de fé, esse olhar puro o preparava para reconhecer na hóstia consagrada a presença real de Jesus. Cada passo de sua infância era, sem que ele percebesse, um caminho que o levava em direção ao altar. Ao crescer, Carlo começou a demonstrar também um amor especial pela oração do rosário. Rezava com devoção e alegria, como quem conversava com um amigo próximo. Maria se tornava para ele uma companheira de caminhada, sempre presente para conduzi-lo até Jesus. Essa intimidade com a Mãe de Deus seria fundamental em sua vida, especialmente quando chegasse o momento de se unir ao mistério da Eucaristia. Era como se Maria preparasse o coração de seu pequeno filho espiritual para acolher o próprio Cristo em plenitude. Na infância de Carlo, já se percebia um coração sedento de Deus e um espírito diferente, aberto ao mistério da fé. O que parecia apenas um interesse religioso inocente escondia uma vocação profunda. A pureza e a simplicidade com que ele vivia sua fé mostravam que a santidade pode começar bem cedo, quando se cultiva o amor por Jesus. Essa fase da vida de Carlo é um convite para todos nós a redescobrirmos a beleza de uma fé simples e autêntica. É o primeiro passo da estrada para o céu. Carlo Acutis, ainda menino, ouviu falar da Eucaristia pela primeira vez em uma catequese simples. A catequista falava sobre Jesus que quis permanecer conosco, escondido no pão e no vinho. Enquanto outras crianças talvez não compreendessem a profundidade daquele ensinamento, Carlo se fixou naquelas palavras. Seus olhos brilharam ao imaginar que Deus poderia realmente estar tão perto. Foi como uma centelha que acendeu uma chama que jamais se apagaria em sua vida. O mistério da presença real de Cristo no altar fascinou o coração de Carlo. Ele perguntava com insistência: mas é Jesus de verdade? É Ele mesmo? Essa pureza de coração o fazia acolher o mistério sem dúvidas, como quem acredita plenamente naquilo que o amor revela. Para ele, não havia espaço para a lógica humana querer limitar o poder de Deus. Carlo entendeu que a fé é a chave que abre a porta do mistério divino. Esse primeiro contato com a Eucaristia foi como um encontro de amor. Carlo compreendeu que não se tratava de um símbolo ou de uma lembrança distante, mas da presença viva do próprio Cristo. Essa descoberta o deixou profundamente tocado, como se tivesse encontrado um tesouro escondido. Ele começou a falar sobre isso com entusiasmo, compartilhando com os pais e amigos o que aprendera. Seu coração de criança já se tornava missionário, irradiando a alegria do Evangelho. A beleza desse despertar é que Carlo não complicava a fé. Para ele, se a igreja dizia que Jesus estava presente no pão consagrado, então era assim e bastava crer. Essa confiança simples e absoluta foi o que marcou toda a sua espiritualidade. Carlo mostrava que para entender a Eucaristia não é necessário ser teólogo, mas ter um coração puro. A fé das crianças, livre de dúvidas complicadas, se tornava para ele a melhor forma de viver o Evangelho. Carlo começou a sentir uma forte atração pela missa dominical. Já não via aquele momento como um simples ritual, mas como a oportunidade de estar diante de Jesus vivo. A cada celebração, sua atenção se voltava para o momento da consagração. Ali, ele fixava os olhos quase sem respirar, como quem contemplava um mistério infinito. Esse amor nascente mostrava que a Eucaristia já era o centro de sua vida espiritual, mesmo antes de recebê-la. Muitas vezes, Carlo perguntava quando poderia receber Jesus pela primeira vez. Ele ansiava por esse encontro como uma criança espera um grande presente. Não se tratava de impaciência comum, mas de um desejo profundo que brotava da graça. Seu coração se preparava com sede e esperança, como alguém que já sabia o valor daquilo que viria. Esse anseio era a prova de que Deus já habitava nele de maneira misteriosa,
Foi nesse período que Carlo começou a entender que a Eucaristia é alimento para a alma. Ainda que não tivesse palavras complexas, ele dizia que Jesus queria estar perto para nos dar força. Essa simplicidade revelava uma sabedoria espiritual que tocava quem o ouvia. Carlo já intuía que, assim como o corpo precisa de pão, a alma precisa de Jesus no pão vivo, descido do céu. Essa verdade o acompanharia por toda a vida. Os amigos de Carlo às vezes não compreendiam seu entusiasmo, mas se encantavam com sua convicção. Ele falava da Eucaristia com tanto amor que despertava curiosidade e admiração. Mesmo entre brincadeiras, lembrava que Jesus está no pão e que era algo maravilhoso. Esse testemunho espontâneo foi o início da missão evangelizadora que mais tarde ele abraçaria com seus dons digitais. O pequeno Carlo já se tornava um apóstolo da Eucaristia. Esse primeiro contato também despertou nele um amor especial pelo altar. Gostava de se aproximar, de olhar os detalhes, de sentir a sacralidade daquele espaço. Não via apenas um objeto ou uma mesa, mas um lugar onde o céu e a terra se encontram. Carlo já tinha a intuição de que ali acontecia o maior milagre da história. Essa percepção espiritual foi moldando sua devoção e aprofundando seu respeito pela liturgia. Na primeira vez que Carlo ouviu falar da Eucaristia, sua vida mudou. Foi como se uma porta tivesse sido aberta para um caminho novo. Ele descobriu que Deus não era distante, mas alguém presente e acessível. Essa experiência o marcou de tal forma que se tornaria o fio condutor de toda a sua existência. Para nós, seu testemunho é um convite a redescobrir a beleza desse mistério que tantas vezes passa despercebido. A preparação para a primeira comunhão foi para Carlo um tempo de intensa alegria e expectativa. Cada catequese era vivida com entusiasmo, como quem se prepara para um encontro único. Ele não via aquele momento como um simples rito de passagem, mas como a realização de um desejo profundo. Carlo estudava com atenção cada explicação sobre Jesus e a Igreja. Para ele, cada detalhe era importante, pois tudo o aproximava do grande dia. Enquanto muitas crianças esperavam ansiosas pela festa, Carlo ansiava pelo próprio sacramento. Não se preocupava com roupas, presentes ou fotografias, mas com a presença real de Jesus. Seu coração estava centrado no essencial, no mistério que iria transformar sua vida. Essa pureza de intenção revelava a profundidade de sua espiritualidade desde cedo. Carlo mostrava que a verdadeira preparação é feita no coração e não apenas em cerimônias externas. Carlo se dedicava a rezar mais intensamente nesse período. Passava tempo diante do sacrário, mesmo sem ter ainda recebido a Eucaristia. Gostava de repetir simples palavras de amor, como quem já conversava intimamente com Jesus. Esse hábito foi fortalecendo nele a certeza de que o coração deve estar preparado como um altar vivo. Assim, a oração se tornava para Carlo o ensaio para o encontro definitivo com Cristo. No dia da sua primeira comunhão, Carlo acordou com uma alegria que transbordava em cada gesto. Ele dizia que seria o dia mais importante da vida. Suas palavras revelavam a grandeza que dava a esse momento. Quando entrou na igreja, parecia consciente da solenidade daquele instante. Não era apenas uma celebração infantil, mas um encontro profundo entre um coração ardente e o próprio Deus. Ao receber Jesus pela primeira vez, Carlo ficou em silêncio prolongado. Seus olhos se fecharam, seu rosto se iluminou e uma paz serena tomou conta de sua alma. Quem o observava percebia que algo especial acontecia naquele momento. Era como se o céu tivesse se aberto sobre ele e o envolvesse em graça. Aquele instante se tornou a pedra angular de toda a sua vida espiritual. Após a celebração, Carlo não falava de outra coisa a não ser da alegria de ter recebido Jesus. Repetia com convicção: agora nunca mais estarei sozinho. Essa certeza marcava seu coração de uma forma definitiva. Ele compreendia que, a partir dali,
Cristo seria sua companhia constante em cada passo. Esse amor profundo o guiaria em todas as decisões futuras. A partir desse dia, Carlo fez um propósito que nunca abandonaria: participar da Santa Missa diariamente. Não queria apenas lembrar o encontro, mas renová-lo sempre que possível. Para ele, cada comunhão era uma nova oportunidade de abraçar Jesus. Esse desejo fiel e constante transformou sua rotina, iluminando sua vida de estudante, de filho e de amigo. Carlo viveu aquilo que muitos santos ensinaram: a Eucaristia é o centro da vida cristã. Seus pais ficaram profundamente tocados ao ver a seriedade e a alegria do filho. Embora não fossem praticantes assíduos, começaram a perceber a fé de Carlo como um testemunho para eles. O menino os evangelizava com sua simplicidade e ardor. Sua devoção sincera provocava questionamentos e despertava nos adultos o desejo de voltar a Deus. Assim, sua primeira comunhão já gerava frutos muito além do seu coração. Carlo não tratou a Eucaristia como um episódio único, mas como o início de uma história de amor. Para ele, aquele dia foi o primeiro capítulo de uma caminhada sem volta. A presença de Jesus se tornava alimento, força e sentido para tudo. Ele dizia que não poderia viver sem receber o Senhor, pois seria como viver sem respirar. Essa fidelidade foi a marca de sua vida inteira. A emoção da primeira comunhão de Carlo é um convite para todos nós. Muitas vezes recebemos Jesus sem perceber a grandeza desse dom. Carlo nos lembra que cada comunhão pode ser o dia mais importante da vida. Ele nos ensina a nos preparar com o coração, a viver com fé e a sair transformados da mesa eucarística. Esse exemplo é uma chamada para redescobrirmos o valor infinito da Eucaristia em nossas vidas. Depois da sua primeira comunhão, Carlo tomou uma decisão que mudaria sua vida: participar da missa todos os dias. Para ele, esse não era um peso, mas o maior dos privilégios. A cada manhã, via no altar a oportunidade de renovar sua união com Cristo. Seu coração ansiava por esse encontro, como alguém que não pode viver sem o ar. A missa se tornou o centro em torno do qual girava toda a sua vida. Carlo dizia que a missa era a sua estrada para o céu. Cada celebração era para ele um mergulho no mistério, um encontro íntimo com o próprio Deus. Ele não assistia à missa como quem cumpre um dever, mas participava com toda a alma. Fixava os olhos no altar, acompanhava as leituras, respondia com fervor. Sua presença inspirava até mesmo os adultos, que ao vê-lo se questionavam sobre sua própria fé. Esse hábito diário era sustentado não por obrigação, mas por amor. Carlo entendia que o amor verdadeiro busca sempre estar junto de quem se ama. Por isso, não aceitava ficar dias sem receber Jesus, como alguém que sente saudade de um amigo próximo. A Eucaristia era para ele a força para enfrentar as batalhas da vida cotidiana. Ele encontrava em Cristo vivo a coragem para ser um jovem diferente em um mundo distraído. A missa se tornava para Carlo uma escola de santidade. Ali aprendia o silêncio, a escuta, a paciência e a entrega. Cada gesto do sacerdote, cada palavra da liturgia, tudo ganhava para ele um valor profundo. Não se tratava de formalidade, mas de mergulhar na vida divina. Carlo compreendia que na missa o céu toca a terra, e isso o encantava de forma indescritível. Mesmo quando tinha compromissos escolares, Carlo organizava sua rotina para não faltar à missa. Ele via nela a prioridade absoluta do dia, acima de estudos, lazer ou qualquer outra atividade. Esse testemunho revelava sua maturidade espiritual, pois sabia colocar Deus em primeiro lugar. O jovem nos mostra que é possível viver em meio às responsabilidades, sem abandonar o essencial. Sua disciplina era fruto de amor, não de obrigação. Carlo também levava consigo a intenção de oferecer cada missa por alguém. Ele não pensava apenas em si mesmo, mas colocava diante do altar os necessitados, os doentes, os amigos distantes de Deus.
Sua participação era missionária, unida à caridade concreta. Assim, a missa deixava de ser apenas uma devoção pessoal e se tornava um ato de amor pela humanidade. Carlo entendia o valor infinito de cada celebração eucarística. Esse hábito diário o transformava interiormente. Ele se tornava mais sereno, mais bondoso, mais atento às necessidades dos outros. A presença de Jesus na Eucaristia moldava seu caráter e suas atitudes. Quem convivia com Carlo percebia a diferença. Havia nele uma luz que não se explicava humanamente. Essa luz nascia do altar e irradiava em sua vida cotidiana. Mesmo jovem, Carlos sabia que a missa era o maior presente que a igreja podia oferecer. Ele dizia que o infinito está diante de nós todos os dias. Essa frase revela sua consciência profunda de que o milagre da Eucaristia não perde valor por se repetir. Ao contrário, cada missa era para ele nova e única, como um encontro sempre renovado com o amor. Essa visão alimentava sua perseverança diária. Muitos amigos estranhavam sua fidelidade à missa. Perguntavam como um jovem poderia abrir mão de tantas distrações para estar numa igreja. Carlo respondia com simplicidade: quanto mais recebemos a Eucaristia, mais nos tornamos como Jesus. Essa frase resume sua espiritualidade. Tornar-se semelhante a Cristo era o maior objetivo de sua vida. E a missa era o caminho seguro para essa transformação. O hábito diário de Carlo de participar da missa é um testemunho que desafia a todos nós. Quantas vezes deixamos de lado o maior tesouro por distrações passageiras? Carlo nos lembra que a missa é o céu que toca a terra, é a fonte de toda força. Seu exemplo nos convida a colocar a Eucaristia no centro de nossas vidas. Assim como ele, também podemos fazer da missa a nossa estrada para o céu. Depois da missa, Carlo Acutis tinha um hábito que o tornava ainda mais próximo de Jesus: permanecer diante do sacrário. Para ele, a adoração era como respirar, um tempo para renovar o amor e a amizade com Cristo. Não se tratava de uma obrigação, mas de um desejo que brotava naturalmente de seu coração. Carlo dizia que estar diante do sacrário era como estar diante do sol, que ilumina e aquece. Ali, ele encontrava paz e força para viver sua vida. O silêncio diante do sacrário era para Carlo uma escola interior. Ele aprendia a escutar não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Sua alma se aquietava e percebia a voz suave de Deus que fala nas profundezas. Essa atitude simples revelava sua maturidade espiritual, pois sabia que rezar não é apenas falar, mas também saber ouvir. Carlo descobriu que no silêncio se esconde a presença amorosa de Cristo. Muitas vezes ele permanecia por longos períodos em oração, esquecendo o tempo. Não precisava de palavras elaboradas, apenas de um olhar fixo na hóstia consagrada. Seus olhos brilhavam como quem contempla o amado e não se cansa de estar com ele. Essa forma de rezar recorda a frase do cura d'Ars: eu o olho e ele me olha. Carlo viveu isso de modo profundo e autêntico. A adoração não o afastava do mundo, mas o tornava mais humano e compassivo. Ao sair do sacrário, Carlo carregava consigo a luz de Cristo e a espalhava em gestos concretos. Sua oração silenciosa se transformava em atitudes de caridade, em bondade e em atenção aos outros. Esse equilíbrio mostra que a verdadeira adoração nos envia de volta à vida com um coração renovado. Carlo se tornava reflexo daquilo que contemplava. Carlo acreditava firmemente que a adoração é uma extensão da missa. Ele dizia que, diante do sacrário, nos tornamos santos mais rápido. Essa frase simples expressa a eficácia da presença real de Jesus. Ele compreendia que não é possível estar diante de Cristo e permanecer o mesmo. A cada momento de oração, algo novo se transformava dentro dele. Era um processo silencioso, mas profundo, de santificação diária. Sua devoção diante do sacrário também foi um testemunho para os jovens de sua época. Muitos viam Carlo ajoelhado,
em silêncio, e se perguntavam o que havia de tão especial naquele pedaço de pão. Sua vida era a resposta. Jesus estava realmente ali, e Carlo refletia isso em suas atitudes. Sua fé simples e profunda evangelizava mais do que qualquer discurso. Ele mostrava que a santidade nasce da intimidade com Deus. Esse tempo diante do sacrário era também uma fonte de consolação nos momentos difíceis. Quando enfrentava dúvidas, cansaços ou pequenas frustrações, Carlo recorria à presença de Jesus. Ali encontrava forças que o mundo não podia oferecer. Essa confiança absoluta revela a profundidade de sua fé. Para ele, não havia problema que não pudesse ser depositado aos pés do Senhor, presente na Eucaristia. Carlo unia a adoração à simplicidade do rosário. Muitas vezes rezava diante do sacrário, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Para ele, Maria era a mãe que o conduzia até o coração de Jesus. Essa união entre a devoção mariana e a adoração eucarística dava equilíbrio à sua espiritualidade. Carlo entendia que Maria é a primeira adoradora, aquela que nos ensina a amar a Jesus de todo o coração. Seu testemunho de adoração se tornou ainda mais forte quando dizia: quanto mais tempo passarmos diante de Jesus Eucarístico, mais a nossa vida se transformará. Essa frase ecoa como um convite para cada cristão. Carlo sabia que não bastava conhecer a fé, era preciso vivê-la em intimidade com Cristo. E o sacrário era o lugar privilegiado dessa experiência. A vida de oração silenciosa de Carlo nos desafia em um mundo cheio de ruídos e distrações. Ele nos mostra que, mesmo jovens, podemos encontrar tempo para estar diante de Jesus. O silêncio do sacrário é fonte de vida, de paz e de santidade. Carlo nos convida a redescobrir o valor da adoração eucarística como força para o dia a dia. Quem aprende a adorar, aprende a amar de verdade. Entre as muitas frases que Carlo Acutis deixou, uma se tornou síntese de toda a sua vida espiritual. A Eucaristia é a minha estrada para o céu. Essas palavras não eram apenas uma bela expressão, mas a verdade vivida em seu coração. Carlo enxergava na Eucaristia não um ponto de chegada, mas um caminho. Era pela comunhão com Cristo que ele se santificava no dia a dia. Essa frase revela a profundidade de sua fé e seu olhar profético para a Igreja. Quando Carlo dizia que a Eucaristia era a sua estrada, ele nos lembrava de que o céu não é apenas um destino futuro. O céu começa já aqui, quando nos unimos a Jesus sacramentado. Para ele, cada missa era uma antecipação da eternidade, um pedaço do paraíso na terra. Por isso vivia a liturgia com tanto amor e respeito. Sua espiritualidade nos ajuda a compreender que viver da Eucaristia é viver já em comunhão com o céu. Essa frase também revela a esperança que Carlo carregava. Ele não via a morte como um fim, mas como a plenitude da estrada que já caminhava. Quando adoeceu, essa convicção lhe deu coragem e serenidade. Sabia que a Eucaristia o unia a Cristo de tal forma que nada poderia separá-lo desse amor. Carlo transformava o medo da morte em confiança no abraço eterno de Deus. A estrada para o céu de Carlo não era feita de milagres extraordinários, mas de fidelidade cotidiana. Sua santidade estava na constância. A missa diária, a adoração, a oração do rosário, a caridade silenciosa. Ele nos mostra que não é preciso fazer coisas grandiosas para chegar ao céu. Basta escolher todos os dias estar unido a Cristo, especialmente na Eucaristia. Essa simplicidade é a beleza do Evangelho vivido. Muitos jovens se perguntavam como Carlo podia falar da Eucaristia com tanto entusiasmo. Ele respondia com sua vida, mostrando que realmente encontrava em Jesus a alegria verdadeira. Sua frase não era teoria, mas experiência concreta. Quem via seu olhar e sua postura diante do altar, percebia que ali estava o centro da sua existência. A Eucaristia era, de fato, sua estrada segura e luminosa. Essa certeza também o impulsionava a evangelizar.
Carlo queria que todos conhecessem a grandeza da Eucaristia. Por isso, criou seu famoso site sobre os milagres eucarísticos. Para ele, cada testemunho era uma prova viva do amor de Deus. Sua missão era ajudar o mundo a redescobrir esse tesouro escondido. Ele desejava que ninguém ficasse indiferente diante de tão grande milagre. A frase de Carlo é um chamado para todos nós, especialmente em tempos de frieza espiritual. Quantas vezes participamos da missa de forma distraída ou recebemos Jesus sem consciência do que acontece? Carlo nos sacode com sua simplicidade, lembrando-nos de que ali está o céu aberto diante de nós. Sua vida é um convite a transformar a Eucaristia no centro de nossas escolhas. Quem encontra Cristo na hóstia encontra sentido para tudo. Carlo unia essa visão profunda a uma vida alegre e leve. Ele não era triste ou fechado, mas irradiava entusiasmo. Isso mostra que a estrada para o céu não é pesada, mas luminosa e cheia de esperança. A Eucaristia não o isolava, mas o impulsionava a viver com mais intensidade e amor. Carlo testemunhava que ser santo é possível e belo, mesmo em tempos modernos. Essa frase também guarda uma dimensão missionária. Carlo não queria caminhar sozinho nessa estrada, mas desejava levar muitos consigo. Por isso partilhava sua fé sem medo, com coragem e delicadeza. Ele sabia que a Eucaristia é força não apenas para si, mas para transformar o mundo. Sua vida se tornou uma seta que aponta para Cristo, chamando todos a seguir o mesmo caminho. Quando repetimos as palavras de Carlo, a Eucaristia é a minha estrada para o céu, somos convidados a rever nossa própria vida. Será que colocamos Jesus no centro do nosso caminho ou deixamos que as distrações do mundo nos afastem da estrada certa? Carlo nos mostra que a santidade não é distante, mas possível. Basta escolher a Eucaristia como nossa luz diária, nosso alimento e nossa meta. Carlo Acutis viveu em um tempo já marcado pela internet e pelas novas tecnologias. Diferente de muitos jovens que se perdiam em distrações, ele enxergava a rede como uma oportunidade de evangelização. Sua fé o ajudava a discernir o que era bom e o que era vazio. Ele dizia que a internet pode ser usada como um meio de evangelização. Essa visão revela a maturidade de um jovem que sabia unir modernidade e santidade. Enquanto muitos buscavam fama ou diversão nas redes, Carlo buscava espalhar a luz de Cristo. Com apenas 12 anos, começou a sonhar com um projeto que mostrasse ao mundo os milagres eucarísticos. Usava seus dons de informática para criar um site que fosse um verdadeiro catecismo digital. Seu objetivo não era se destacar, mas tornar Jesus conhecido e amado. Essa pureza de intenção fazia toda a diferença em sua missão. O exemplo de Carlo mostra que a santidade é possível mesmo em meio às telas e distrações do mundo. Ele não fugia da tecnologia, mas a evangelizava. Sabia que a internet poderia ser uma armadilha, mas também uma ponte para levar almas a Deus. Sua vida é uma resposta às preocupações de muitos pais e educadores. Carlo nos ensina que o segredo não está em evitar o mundo digital, mas em purificá-lo com amor. Seu testemunho é ainda mais atual para os jovens de hoje, que vivem conectados constantemente. Carlo mostra que não é preciso desligar-se do mundo para ser santo, mas aprender a usá-lo com sabedoria. Ele era um jovem normal, que jogava videogame, navegava na internet, ria e se divertia. Mas nunca deixava que essas coisas ocupassem o lugar de Deus. O equilíbrio era sua maior virtude nesse campo. Carlo costumava dizer que a tristeza é olhar para si mesmo, a felicidade é olhar para Deus. Essa frase também se aplicava ao uso das redes. Ele não buscava likes ou aprovação dos outros, mas desejava agradar ao Senhor. Sua alegria vinha do relacionamento com Cristo, não da validação virtual. Esse testemunho é um chamado para os jovens de hoje, que muitas vezes se perdem em busca de reconhecimento superficial. Seu site sobre os milagres eucarísticos se tornou um verdadeiro instrumento de evangelização.
Já percorreu o mundo em exposições e tocou milhões de pessoas. Esse fruto mostra que quando se usa a internet para o bem, o alcance é incalculável. Carlo transformou a tecnologia em um altar digital, levando Jesus para lugares que talvez nunca conheceriam a fé. Sua visão era profética e profundamente missionária. Ao mesmo tempo, Carlo não se deixava prender pela internet. Ele estabelecia limites saudáveis para não se tornar escravo das telas. Sabia que sua primeira prioridade era a oração, a missa, a adoração. Depois vinha o estudo, a amizade, os momentos de lazer. Só então dedicava tempo à informática, como um serviço para Deus. Essa ordem de prioridades revela sua sabedoria espiritual, rara para sua idade. Os colegas de Carlo viam nele um jovem diferente, mas nunca estranho. Ele participava das conversas, das brincadeiras, das atividades escolares, mas sempre irradiava algo que o distinguia: sua serenidade e sua pureza. Muitos se aproximavam para entender o segredo de tanta alegria. E a resposta era simples: a Eucaristia e a amizade com Jesus. Esse testemunho silencioso era a melhor pregação que podia oferecer. Carlo nos ensina que a juventude é um tempo precioso para Deus. Ele não esperou ser adulto para se tornar santo, mas aproveitou sua juventude para dar frutos. Mostra que a internet não precisa ser um obstáculo, mas pode se tornar uma estrada de evangelização. Seu exemplo é um farol para jovens que desejam ser de Deus sem deixar de estar no mundo. Ele nos recorda que o essencial é nunca perder de vista o céu. O exemplo de Carlo em meio ao mundo digital é um convite a todos nós. Somos chamados a viver conectados, mas antes de tudo conectados a Deus. Carlo mostra que quando a Eucaristia é o centro, até a internet pode se tornar instrumento de santidade. Sua vida nos inspira a usar os dons modernos para glorificar o Senhor. Assim, seguimos sua estrada luminosa que conduz ao céu. Carlo Acutis tinha uma vida como a de qualquer jovem. Escola, provas, amigos, esportes, internet. Mas havia algo que o tornava diferente. Ele conseguia unir tudo isso à sua vida de oração. Para ele, rezar não era um peso que o afastava das obrigações, mas o sopro que dava sentido a todas elas. A oração não competia com os estudos ou os deveres, mas os fortalecia. Essa integração era o segredo de sua santidade cotidiana. Ele dizia que, quanto mais recebemos a Eucaristia, mais nos tornamos como Jesus. Essa frase se refletia em seu modo de estudar e de se dedicar às tarefas escolares. Carlo não buscava notas apenas para orgulho pessoal, mas oferecia cada esforço a Deus. Estudar era para ele uma forma de cooperar com os talentos recebidos. Sua inteligência era colocada a serviço do amor e não da vaidade. Carlo tinha também uma vida de oração simples e constante. Rezava o rosário todos os dias, meditava diante do sacrário e fazia pequenas orações durante o dia. Para ele, cada momento era ocasião de encontro com Deus, no ônibus, no intervalo da escola, em uma caminhada. Esse hábito mostrava que a oração não precisa estar separada da rotina, mas pode atravessar tudo. Assim, sua vida se tornava uma oração contínua. Mesmo nos momentos de lazer, Carlo mantinha o coração unido a Jesus. Jogava videogame, navegava na internet, ria com os amigos. Mas nunca deixava que isso roubasse o espaço da oração. Ele sabia que tudo tem seu tempo e sua medida. Essa disciplina interior era fruto da sua amizade com Cristo, que lhe dava equilíbrio. Carlo mostrava que é possível ser santo sem deixar de ser jovem. Seus professores percebiam a diferença na maneira como ele vivia a escola. Não era apenas aplicado, mas também humilde e generoso. Ajudava colegas com dificuldades, oferecia palavras de ânimo, partilhava seu tempo com paciência. Sua espiritualidade se traduzia em gestos concretos de solidariedade. Assim, seus estudos e sua fé se entrelaçavam em uma única vida de amor a Deus. Carlo também sabia oferecer seus cansaços e dificuldades.
Quando uma matéria era mais difícil ou quando não tinha vontade de estudar, transformava isso em oração. Dizia interiormente: Jesus, ofereço isso por ti. Esse segredo transformava até os desafios em oportunidades de amor. Com isso, ele nos ensina que a santidade não está em fugir das obrigações, mas em vivê-las com Deus. Na convivência familiar, Carlo mostrava o mesmo equilíbrio. Ajudava em casa, respeitava os pais, cuidava dos animais de estimação. Vivia a fé em pequenos gestos de carinho e atenção. Não separava a vida de oração da vida doméstica, mas unia as duas como uma só. Para ele, o lar era também um espaço de santidade, onde se podia amar a Deus no simples. O segredo de Carlo era a centralidade da Eucaristia. Era dela que vinha a força para unir tudo: estudos, oração, família, lazer. Depois de comungar, ele se sentia mais disposto a viver o dia com amor. A missa matinal era como um sol que iluminava todas as horas seguintes. Com isso, Carlo nos mostra que colocar Jesus no centro é a chave para o equilíbrio da vida. Essa harmonia de Carlo nos ensina que santidade não é viver coisas extraordinárias, mas unir tudo em Cristo. Oração, estudo e vida cotidiana não precisam estar separados, mas podem ser partes de uma mesma oferenda. Carlo soube viver isso com alegria e simplicidade. Por isso, sua vida fala tanto aos jovens que buscam conciliar fé e rotina. Ele é a prova de que é possível viver ambos em plenitude. Ao olhar para o exemplo de Carlo, somos convidados a rever nossa própria rotina. Quantas vezes colocamos os estudos, o trabalho ou as distrações acima da oração? Carlo nos recorda que tudo pode ser vivido em união com Deus, se o coração estiver voltado para Ele. Seu testemunho nos encoraja a transformar a vida comum em caminho de santidade. Assim como ele, também podemos fazer de cada dia uma estrada para o céu. Para Carlo Acutis, a Eucaristia não era apenas um momento íntimo de oração, mas também um impulso para amar o próximo. Ele entendia que quem recebe Jesus deve se tornar reflexo do próprio Cristo para os outros. Por isso, sua devoção ao Santíssimo sempre se traduzia em gestos de caridade. Carlo não se contentava em rezar. Queria transformar sua oração em serviço. Esse equilíbrio fazia sua espiritualidade tão completa e autêntica. Muitas vezes, Carlo guardava parte de sua mesada para ajudar os pobres. Comprava cobertores, alimentos ou coisas simples para entregar a quem mais precisava. Ele fazia isso de modo discreto, sem buscar aplausos ou reconhecimento. Sua caridade era silenciosa, como um prolongamento da missa que havia acabado de celebrar. Assim, o amor recebido no altar se tornava amor partilhado nas ruas. Carlo costumava dizer que, quanto mais recebemos a Eucaristia, mais nos tornamos como Jesus. Essa transformação interior se manifestava especialmente na sua atenção aos necessitados. Ele via em cada pessoa sofrida o rosto de Cristo escondido. Essa sensibilidade não era teórica, mas concreta. Parar para ouvir, estender a mão, sorrir com bondade. Sua fé se tornava visível em cada gesto de compaixão. Sua caridade também se estendia aos amigos e colegas de escola. Quando percebia alguém isolado ou triste, Carlo fazia questão de se aproximar. Oferecia palavras de incentivo, ajudava nas dificuldades acadêmicas, convidava para brincar ou conversar. Ele não suportava ver ninguém excluído. Para ele, a Eucaristia era uma força que derrubava barreiras e aproximava corações. Sua presença irradiava acolhimento e ternura. Carlo sabia que a caridade não é apenas dar coisas, mas dar a si mesmo. Por isso, doava seu tempo, sua paciência, sua atenção. Muitas vezes renunciava a pequenos prazeres para se dedicar a alguém. Esse sacrifício, feito com amor, era fruto direto de sua união com Jesus. A Eucaristia o moldava para ser presença de Cristo no mundo. Sua vida era um prolongamento do altar em cada encontro. Ele também tinha grande sensibilidade pelos animais e pela criação.
Via neles reflexos do amor de Deus e cuidava deles com carinho. Essa atenção à criação era expressão de uma alma que recebia a Eucaristia com gratidão. Quem contempla Cristo presente na hóstia aprende a enxergar sua presença em toda a criação. Carlo vivia essa espiritualidade ecológica de maneira espontânea e sincera. Nos hospitais e asilos, Carlo fazia visitas e levava conforto. Seu sorriso iluminava os corredores e seu olhar transmitia esperança. Ele entendia que a verdadeira devoção eucarística não termina no sacrário, mas se estende aos irmãos que sofrem. A comunhão que ele recebia na missa se prolongava na comunhão de amor com os pobres e doentes. Essa era a beleza de sua santidade, amor a Deus e amor ao próximo unidos. O segredo da caridade de Carlo estava na sua vida sacramental. Ele sabia que sozinho não teria forças para amar tanto. Mas unido a Jesus na Eucaristia, tudo se tornava possível. Era Cristo nele que amava, servia e se entregava. Esse é o maior ensinamento de sua vida. A caridade nasce da união com o Senhor. Sem Eucaristia, não há santidade plena. Seu testemunho é um chamado urgente para todos nós. Muitas vezes participamos da missa, mas não deixamos que a Eucaristia transforme nossa vida. Carlo nos recorda que não basta adorar, é preciso amar concretamente. Quem recebe o corpo de Cristo deve ser também corpo vivo de amor no mundo. Essa coerência é o que dá autenticidade à fé cristã. A vida de Carlo mostra que a Eucaristia é fonte inesgotável de caridade. Ele nos ensina que receber Jesus é um compromisso com a transformação da sociedade. Sua espiritualidade nos desafia a unir oração e ação, fé e caridade, altar e rua. Carlo nos convida a deixar que a hóstia consagrada molde nossas atitudes. Assim, a Eucaristia será também para nós estrada de amor que conduz ao céu. Quando Carlo Acutis recebeu o diagnóstico de leucemia fulminante, tinha apenas 15 anos. A notícia poderia ter gerado medo, revolta ou desespero. Mas nele se revelou uma força sobrenatural, a serenidade vinda da Eucaristia. Seu coração estava preparado, pois já vivia unido a Cristo todos os dias. A doença se tornou para ele não um fim, mas uma entrega amorosa nas mãos de Deus. Durante os dias de internação, Carlo pediu que a Eucaristia fosse sua maior companhia. Queria receber Jesus sempre que possível, pois dizia que a Eucaristia é a minha estrada para o céu. Esse desejo mostrava sua consciência profunda da presença de Cristo. Mesmo diante da dor, seu maior consolo era permanecer unido ao Senhor. O altar se tornava o centro de sua luta silenciosa. Ele ofereceu seus sofrimentos pela Igreja e pelo Papa. Essa atitude revelava a maturidade de um coração já moldado pela graça. Carlo não pensava apenas em si, mas transformava sua dor em oração pelos outros. Cada lágrima, cada cansaço e cada dor eram unidos ao sacrifício de Cristo. Assim, sua enfermidade se transformou em um ato de amor redentor. Sua mãe relatou que, mesmo no hospital, Carlo mantinha sua serenidade e seu sorriso. A Eucaristia era sua força invisível que lhe dava coragem diante do sofrimento. Ele dizia: "Estou feliz, porque morro tendo vivido minha vida sem nunca ter colocado Deus em segundo lugar." Essa frase sintetiza sua entrega e sua fidelidade até o fim. A doença não destruiu sua alegria, mas revelou sua santidade. Carlo não negava a dor que sentia, mas a vivia em união com Jesus crucificado. Ele compreendia que a cruz não é um castigo, mas um caminho de amor. Por isso aceitava sua situação com fé, sem revolta. Esse testemunho tocava profundamente médicos, enfermeiros e todos ao redor. Seu leito se tornava um altar de oferta silenciosa. Nos últimos dias, Carlo pediu que fosse sepultado em Assis, a terra de São Francisco. Esse pedido mostrava sua devoção ao santo que havia inspirado sua vida. Para ele, morrer perto daquele lugar era como deixar um sinal de humildade e de fé. Sua simplicidade se manteve até o fim, sem ostentação, apenas com amor. Sua morte foi vivida como um ato de entrega confiada ao Senhor.
No momento em que já não podia mais comungar, Carlo oferecia o desejo ardente de receber Jesus. Esse jejum eucarístico forçado era para ele uma forma de união espiritual com Cristo. Sua alma permanecia em adoração, mesmo sem o corpo poder participar. Esse desejo ardente é sinal da profundidade de seu amor pela Eucaristia. Para Carlo, Jesus era o verdadeiro remédio que curava a alma. A serenidade de Carlo diante da morte não era fruto de coragem humana, mas da sua amizade com Jesus. Ele sabia que estava prestes a concluir sua estrada para o céu. A Eucaristia, que havia sido o centro de sua vida, agora o conduzia para a eternidade. Sua confiança plena em Deus se tornava um testemunho luminoso para todos. Sua partida foi marcada mais pela esperança que pela dor. Os que estavam ao seu redor ficaram impressionados com sua fé inabalável. Mesmo os que não tinham prática religiosa sentiam algo diferente naquele jovem. Sua paz era contagiante, sua confiança comovia. A presença de Cristo em sua vida irradiava uma luz que tocava corações. Carlo pregava mais pelo seu silêncio paciente do que por 1000 palavras. O testemunho de Carlo diante da doença nos ensina que a Eucaristia é força também nos momentos mais difíceis. Ele nos mostra que a fé não nos livra do sofrimento, mas nos dá coragem para enfrentá-lo. Sua vida é um chamado para transformar nossas dores em oferta de amor. Carlo nos lembra que, unidos a Jesus, até a cruz se torna estrada para o céu. O breve tempo de vida de Carlo Acutis deixou uma marca profunda na igreja. Seu maior legado foi lembrar a todos que a missa é o centro da vida cristã. Enquanto muitos a tratam como obrigação, Carlo a vivia como um encontro de amor. Ele mostrou que a liturgia não é um rito frio, mas o coração pulsante da fé. Essa redescoberta foi o presente que deixou ao mundo. Carlo costumava dizer que a missa é como uma rodovia que nos leva direto ao céu. Para ele, não havia nada mais importante que participar diariamente desse mistério. Seu testemunho provocava até os adultos, que se sentiam tocados pela fé simples do jovem. Ele lembrava que não somos nós que fazemos um favor a Deus ao ir à missa, mas é Ele quem nos dá tudo. Essa consciência transformava sua participação. O site que Carlo criou sobre os milagres eucarísticos é também parte de seu legado. Ali ele reuniu provas históricas e científicas da presença real de Jesus no pão e no vinho. Seu objetivo era despertar a fé adormecida de muitos católicos. Esse trabalho missionário continua tocando corações em todo o mundo. Carlo usou a internet para pregar a verdade eterna da Eucaristia. Sua vida é um chamado a redescobrir a beleza da liturgia. Carlo mostrava que a missa não é repetição monótona, mas um mergulho sempre novo no mistério de Cristo. Ele participava com recolhimento, alegria e atenção. Sua postura era catequese silenciosa para quem o observava. Esse testemunho se tornou parte de sua missão. Mesmo após sua morte, o legado de Carlo é também a simplicidade com que vivia a fé. Não fazia discursos complexos, mas transmitia com gestos a centralidade da missa. Para ele, a comunhão diária era como alimento indispensável. Sem Jesus, dizia, não poderia viver. Essa convicção se tornou sua herança espiritual para a juventude de hoje. Na igreja atual, onde muitos abandonam a prática dominical, Carlo aparece como um profeta. Seu exemplo convida a um retorno ao essencial. Ele recorda que sem a Eucaristia não há cristianismo verdadeiro. Não se trata de opção secundária, mas do coração da fé. Carlo nos chama a colocar novamente o altar no centro de nossas vidas. A missa, para Carlo, era também fonte de missão. Ele não saía da celebração apenas com devoção pessoal, mas com vontade de mudar o mundo. Seu amor à liturgia se transformava em amor ao próximo. Esse dinamismo é parte de seu legado, a fé que se torna caridade. A Igreja reconhece nisso um sinal de santidade autêntica. Ao beatificá-lo, a Igreja apresentou Carlo como modelo para os jovens.
Seu testemunho aponta para a centralidade da missa como caminho de santidade. Ele se tornou exemplo de como viver a fé no tempo presente, unindo tecnologia e espiritualidade. Seu legado é atual, concreto e necessário. Carlo fala uma linguagem que a juventude entende. Esse legado não é apenas memória, mas convite. Carlo deseja que cada cristão faça da Eucaristia o centro da própria vida. Sua mensagem ecoa: não se esqueçam de Jesus, ele está vivo no altar. Essa é a herança mais preciosa que nos deixou. Uma herança que não se perde, mas se renova em cada geração. Ao olhar para o legado de Carlo, sentimos um chamado pessoal. Não basta admirá-lo, é preciso imitá-lo. Sua vida nos pede que coloquemos a missa novamente como prioridade. Ele nos ensina que a santidade nasce do altar e se espalha no mundo. Esse é o maior tesouro que ele deixou à Igreja, o amor sem medida à Eucaristia. A vida de Carlo Acutis é uma luz que brilha intensamente no coração da Igreja. Ele nos mostra que a santidade não é um ideal distante, mas uma possibilidade concreta para todos. Seu segredo não estava em grandes feitos humanos, mas em colocar a Eucaristia no centro. Diante de Jesus sacramentado, Carlo encontrou a força, a alegria e a esperança. Seu testemunho nos convida a redescobrir o mesmo tesouro. Muitas vezes, acostumamo-nos tanto com a missa que esquecemos sua grandeza. Vamos ao altar distraídos, como se fosse apenas mais um momento. Carlo nos recorda que ali o céu se abre e Deus se entrega inteiro por nós. Cada Eucaristia é um milagre infinito, maior do que qualquer maravilha da criação. Sua vida é um grito silencioso que nos chama de volta ao essencial. A frase de Carlo ecoa como um chamado para todos. A Eucaristia é a minha estrada para o céu. Essa estrada não era exclusiva dele, mas está aberta a todos nós. O pão vivo descido do céu é o mesmo que alimenta a cada um de nós. O Senhor continua a nos esperar em cada sacrário do mundo. Basta termos olhos de fé para reconhecê-lo. O testemunho de Carlo é especialmente importante para os jovens. Ele mostra que a fé não é inimiga da juventude, mas sua maior riqueza. É possível viver conectado, estudar, brincar e ao mesmo tempo ter o coração voltado para Deus. A verdadeira alegria não está nas distrações passageiras, mas em viver com Jesus. Carlo nos inspira a buscar o essencial e não perder tempo com o que é vazio. A Eucaristia, para Carlo, não era apenas devoção, mas compromisso. Ele saía da missa transformado e se tornava presença de Cristo para os outros. Isso nos lembra que não podemos receber Jesus e continuar iguais. A comunhão nos impulsiona a amar mais, a perdoar mais, a servir mais. É nesse dinamismo que a fé se torna vida concreta. O chamado de Carlo é também um chamado à coerência. Ele não separava oração e ação, fé e vida, altar e rua. Sua vida era um só movimento de amor a Deus e ao próximo. Essa unidade é o que dá autenticidade ao cristianismo. Somos convidados a viver com a mesma integridade, deixando que Jesus transforme cada detalhe da nossa rotina. Carlo também nos ensina a buscar a simplicidade. Não precisamos de coisas extraordinárias para sermos santos. A santidade está em viver cada dia com Deus, colocando a Eucaristia no centro. É no ordinário que o extraordinário de Cristo se manifesta. Essa mensagem é profundamente libertadora para todos nós. Ao contemplar sua vida, somos desafiados a renovar nosso amor pela missa. Quantas vezes deixamos de participar por comodismo ou distração? Carlo nos mostra que não existe nada mais importante na vida. A missa é o maior presente que Deus nos dá diariamente. Receber Jesus é receber a própria eternidade em nossas mãos. Se quisermos seguir os passos de Carlo, precisamos começar pelo altar. É ali que nossa vida encontra sentido e direção. A Eucaristia é o alimento que nos dá força para seguir na estrada da santidade. Carlo nos mostra que não há caminho mais curto para o céu. Esse é o convite que ele deixa como herança para todos nós. Ao final deste caminho, percebemos que Carlo não viveu uma vida comum.
Ele viveu uma vida extraordinária na simplicidade, porque colocou Jesus no centro. Seu testemunho ecoa como um chamado urgente para a igreja de hoje. Somos convidados a escolher a Eucaristia como nossa estrada para o céu. E seguindo seus passos, também nós poderemos viver para sempre na luz de Deus.